Olá, este é um vídeo sobre modelação e controle de sistemas. Neste caso vamos falar de um sistema com massa e mola que foi alvo de um trabalho prático. Ora bem, o sistema foi extraído deste livro, do Dorff and Bishop, Modern Control Systems, da Prentice-Hall, e consiste num sistema que tem uma massa M. Esta massa está ligada a um referencial através de uma mola que tem uma constante K. E também tem aqui uma constante de atrito que é exercida entre a massa e este referencial. O deslocamento vai ser medido a partir deste ponto. O deslocamento é representado por Y. E temos aqui uma força que vamos considerar inicialmente, se bem que neste caso vamos ver um movimento do sistema não forçado. Ora bem, como é que podemos obter um modelo desse sistema? Através de uma equação de uma lei de Newton, em que diz que o somatório das forças aplicadas no corpo é igual à massa vezes a aceleração. Ora, neste caso, como é fácil de perceber, se tivermos uma força aplicada neste sentido, temos uma força resistiva exercida pela mola, e temos também aqui a resistência do atrito, a força resistiva do atrito, não é? Portanto, isto pode ser então expresso desta forma: a força menos a força exercida pela mola, menos a força exercida pelo atrito, igual a massa vezes a aceleração. Ora, podemos substituir isto pelas equações respectivas e obtemos esta equação. A massa vezes a segunda derivada do deslocamento, mais a constante de atrito vezes a primeira derivada do deslocamento, mais a constante vezes o deslocamento é igual à força aplicada. Como estamos então a falar num sistema não forçado, vamos considerar que a força aplicada é igual a zero. Se agora aplicássemos a transformada de Laplace nesta equação, como fizemos nas aulas, íamos obter esta equação transformada, que permite simular o deslocamento a partir de uma posição inicial y0. Okay? Pronto, isto pode ser também expresso desta forma, como está aqui, pondo numa forma normalizada, e também podemos igualar isto à equação típica de um sistema segunda ordem, em que temos aqui no denominador o s ao quadrado, duas vezes o fator de amortecimento, que é este zeta. Temos então aqui também o fator, a frequência natural não amortecida, e a frequência natural não amortecida ao quadrado. Não é? Aqui temos um zero, que neste caso era representado por este valor. Ora bem, se igualássemos o denominador igual a zero, esta parte aqui, íamos obter os dois polos, a equação para os dois polos, que é esta aqui. Ora, esta equação pode ser representada de uma forma gráfica da seguinte forma. Temos aqui um polo, aqui outro polo, neste caso corresponde a um sistema subamortecido, e podemos ver que a parte real é esta parte aqui, menos o fator de amortecimento vezes a frequência natural não amortecida, como estamos aqui a ver, e a parte imaginária é o ômega n vezes a raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado, que efetivamente isto aqui, vamos ver depois, chama-se o fator de amortecimento, a frequência natural amortecida. Esta parte aqui, esta distância, corresponde a ômega n, e o zero, como estamos a ver, se igualássemos isto aqui igual a zero, tínhamos o zero em menos 2, fator de amortecimento vezes ômega n. Vamos ver então de seguida várias situações para o fator de amortecimento, os vários casos. O primeiro caso é um caso em que não há amortecimento. Desculpem, antes disso ainda vamos, se comparássemos aqui este coeficiente do termo em S com esta parte aqui, com o 2 zeta ômega n, íamos obter o valor do fator de amortecimento. E se comparássemos o K sobre M com o ômega n ao quadrado, íamos obter a expressão para o ômega n, que é esta aqui. Ômega n igual a raiz quadrada de K sobre M. E o fator de amortecimento é igual a F sobre 2 vezes K vezes M. Ora, como eu estava a dizer, vamos considerar então vários casos para o fator de amortecimento. Portanto, o fator de amortecimento depende desta expressão. Nós vamos considerar que aqui o K e o M são fixos. Vamos considerar que esta parte aqui é fixa. E só vamos mudar aqui este numerador. O numerador correspondente à constante de atrito. Vamos considerar no primeiro caso em que este valor aqui é zero. Se isto for zero, como é óbvio,
esta parte aqui, o fator de amortecimento é 0. Neste caso, temos um caso sem amortecimento. Portanto, vamos considerar que não há nenhuma resistência ao movimento. Se nós substituirmos isto por 0, vamos encontrar aqui duas raízes complexas puras. Não é? Portanto, os polos, neste caso, seriam estes, que vocês estão aqui a ver. O 0 é este, não há amortecimento. O FB igual a 0. E então, se nós largássemos a massa deste ponto aqui, por exemplo, de 1 metro, o que acontecia é que o movimento ia para aqui e oscilar entre estes dois valores. Portanto, não ia haver amortecimento e, portanto, esta expressão aqui, isto ia ser uma sinusoide, porque ia oscilar sem amortecimento nenhum. Não é? Seria a resposta no tempo seria esta. Não é? Se agora considerássemos um valor, um FV, por exemplo, igual a 0,5, portanto, se puséssemos isto aqui igual a 0,5, o fator de amortecimento neste caso dava 0,18. Para este caso, é um caso em que o valor é menor que 1 e é o chamado caso subamortecido, em que temos dois polos complexos conjugados, como vocês estão aqui a ver. Está bem? Pronto. Neste caso, obviamente, que se largássemos a massa da posição inicial, como aqui estamos a ver, ela já não ia atingir o valor igual, portanto, neste caso, o valor igual a menos 1, já ia ter um amortecimento. Não é? Que íamos aumentar, neste caso, aumentando o FB. Se aumentássemos o FB para 1,5, íamos obter um fator de amortecimento de 0,53. Ou seja, pronto, neste caso, os polos, como estão aqui, estão-se a deslocar, como estamos a ver. Se ainda aumentássemos o FB mais um bocado para 2, íamos, como vocês estão a ver, aumentar também o amortecimento. E os polos iam se deslocar. Aumentando para 2,5, ainda ia aumentar o amortecimento outra vez. Para 2,75 ainda mais, 0,97. E estamos perto do valor que, se pusermos o numerador, neste caso, o FB, que vocês estão aqui a ver, igual a 2,83, claro que isto aqui vai dar 1. E quando dá 1, temos um caso em que é o amortecimento crítico. O amortecimento crítico, temos um polo, uma raiz dupla sobreposta, neste caso, neste valor aqui, seria menos 1,4142 e o 0 iria se deslocar para aqui. Portanto, estamos a ver, neste caso aqui, que a resposta no tempo corresponde a um amortecimento típico do amortecimento crítico. Se agora aumentássemos o FB ainda mais um bocado, já íamos encontrar um fator de amortecimento maior que 1. Neste caso, 1,06. Ora, este caso chama-se o caso sobreamortecido. Okay? E temos então duas raízes reais distintas. Como estão aqui a ver. Aumentando ainda mais um bocado o FB para 3,5, a raiz ainda assim um afastar. Portanto, se nós sobrepuséssemos todos estes casos que vimos até este ponto, não é? Íamos obter este gráfico. Ou seja, quando o fator de amortecimento é nulo, que é este caso aqui, o fator de amortecimento é igual a 0, temos duas raízes reais. À medida que o fator de amortecimento aumenta, não é? Ele vai aumentar neste sentido, as raízes deslocam-se neste sentido, até que se encontram aqui numa raiz dupla. A partir daqui, que é o amortecimento crítico, não é? Neste caso, aqui é igual a 1. A partir daqui, os polos deslocam-se neste sentido e temos o caso subamortecido, em que o fator de amortecimento é maior que 1. Para aqui, o fator de amortecimento é maior que 1. Aqui isto fica um bocado confuso, porque efetivamente também temos aqui o deslocamento do polo, começou aqui e está-se a deslocar neste sentido aqui. Não é? Pronto, vamos então agora ver a situação, duas situações em que vamos simular a resposta no tempo, que foram propostas num protocolo do trabalho. A primeira é o caso sobreamortecido, em que temos um valor de FB igual a 3 e dá um amortecimento ligeiramente superior a 1, como estamos aqui a ver, e que temos duas raízes distintas, um polo em menos 1 e um polo em menos 2, como estamos aqui a ver. Menos 1 e menos 2. O 0 está aqui em menos 3. Ora, neste caso, a equação transformada é aquela que está a colar. E
podíamos, e vimos isto, como é que se passa daqui para a resposta no tempo, usando a transformada inversa de Laplace. Neste caso, a equação no tempo seria esta: 2 vezes 1 exponencial menos t e menos 1 vez a exponencial menos 2t. Não é? Portanto, a parte dos polos aparece aqui neste valor da exponencial. Okay? Se nós agora simulássemos, criássemos um vetor para o tempo e determinássemos o y, para um movimento que começaria neste ponto aqui, de 1 metro, a resposta ia ser esta aqui. Portanto, vocês estão a ver que a posição inicial, isto seria o y0, igual a 1, e o movimento tenderia desta forma suave para a posição final. E qual é que é o valor final? O valor final pode-se confirmar a partir da resposta no tempo e também podem aplicar o teorema do valor final e é 0, como estamos a ver. Não é? Da mesma forma, se nós considerássemos agora um caso subamortecido, portanto, neste caso, como estamos a ver, então a massa deslocava-se para esta posição final, posição 0, sem nunca passar a posição final. Okay? Esta posição nunca ia ser ultrapassada. Para o caso subamortecido, aí já teríamos de utilizar uma expressão, podíamos usar várias expressões, mas uma que podíamos usar era esta aqui, que vocês podem também consultar como é que se obtém no DORF, no livro, e portanto temos aqui uma exponencial que vai modelar um seno, e este valor aqui θ é calculado a partir do fator de amortecimento desta forma. Ora bem, se nós usássemos agora esta equação para fazer o mesmo tipo de simulação para um caso em que o movimento é subamortecido, ou seja, o FB neste caso é 0,5 e o fator de amortecimento é igual a 0,77, não tenho muita certeza disto está certo, se calhar até não está, este aqui deve estar errado, se calhar até dia 0,17, mas vocês confirmem com o valor atrás, que eu acho que isto aqui não deve estar bem. De qualquer forma, se simulássemos o valor, o movimento, neste caso, o movimento iria dar este resultado. Ou seja, a massa ia começar então na posição inicial e ia oscilar, portanto, ia oscilar aqui em torno da posição final. Ou seja, começaria aqui, o movimento ia sendo amortecido e, obviamente, que o valor final, neste caso, tenderia também para 0. Ok? Pronto, com isto aqui